Bem, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho a respeito das forças de atrito, tá bem? É, Bem, no contexto da força de atrito entre corpos sólidos, né, é uma força de contato entre dois corpos devido ao movimento de uma superfície com relação à outra, ou da tendência desse movimento, tá? A gente tem duas forças desse tipo, que é o atrito estático e o atrito cinemático, ou atrito dinâmico, tá? Então é uma força de contato e ela se deve às ligações que existem, que se formam entre os átomos das duas superfícies, né? A matéria é constituída de átomos, esses átomos eles têm cargas elétricas distribuídas entre prótons e elétrons, e que por mais que esses corpos, né, o corpo extenso ele eventualmente tenha carga líquida igual a zero, ali no microscópico, do ponto de vista microscópico, essas cargas se distribuem de forma não uniforme e, e elas, quando você põe uma superfície em contato com a outra, essas ligações, essas forças eletromagnéticas entre os átomos de uma superfície com os átomos da outra superfície, elas acabam formando uma ligação que tende a uma ligação entre essas duas superfícies, né? Então, quando você empurra uma superfície de maneira a deslizar sobre a outra, você está forçando ao rompimento dessas ligações, tá bom? E daí a gente tem a origem da força de atrito. Do ponto de vista macroscópico também, se você tem superfícies que são rugosas, né, você empurra uma sobre a outra, essas rugosidades elas podem gerar também uma força contrária ao movimento. Então, em linhas gerais, essa força não é uma força muito simples, ela tem várias dependências. Eu posso pensar que ela é uma força que tem dependência com o material. A forma como essas duas superfícies vão interagir vai depender da, da composição desses dois materiais, vai depender também da forma, né? Se é uma superfície mais polida, se é uma superfície mais rugosa. Então isso interfere bastante no valor do atrito. A gente tem até um exemplo da superfície de uma pista de patinação, uma pista de gelo, em que é uma superfície bastante polida, né? E em razão disso a força de atrito com a maior parte dos materiais ali é bem pequena. Então seria um modelo onde seria um sistema onde essa força de atrito seria minimizada. Depende também da extensão da superfície de contato, né? Quanto maior o contato entre essas duas superfícies, eu posso ter uma interação maior, tá bom? E depende também da compressão entre as duas superfícies. Se eu ponho uma superfície sobre a outra e apoio, né? Isso é diferente de eu simplesmente dispor uma sobre a outra sem haver essa compressão. A gente pode sentir que quanto maior essa compressão, em situações mais simples, né, a tendência é que o atrito seja maior, né? Mas de qualquer modo ela tem várias dependências e não é muito simples a gente determinar o comportamento dessas forças. Mas de qualquer maneira a gente vai adotar um modelo que simplifica essas dependências e que funciona em boa parte dos casos. A gente não vai se preocupar muito do ponto de vista microscópico, qual que é a origem dessas forças, a gente não vai tentar deduzir isso, mas a gente vai utilizar uma expressão fenomenológica que pode descrever bem esse comportamento. Uma coisa que vale a pena a gente distinguir agora é que existem dois atritos diferentes, né? O atrito estático e o atrito cinético. O atrito estático é quando ele vai atuar quando não existe movimento relativo entre as duas superfícies. E o cinético já é o contrário, né? Quando uma estiver deslizando sobre a outra, a gente tem esse atrito. É fácil a gente visualizar no dia a dia a diferença entre essas duas forças. A gente pode sentir isso, que é muito mais difícil a gente pôr um corpo em movimento, em deslizamento sobre a superfície, do que mantê-lo em movimento. Então é muito mais difícil, sei lá, você está empurrando um guarda-roupa, né? É muito mais difícil você dar aquele empurrão inicial para o guarda-roupa se pôr em movimento, ou seja, vencer o atrito estático, do que uma vez que ele está em movimento, ou seja, em deslizamento sobre a superfície, mantê-lo
nesse movimento, ou seja, vencendo o atrito cinético. A gente pode tanto perceber isso que quando o corpo está parado, você está empurrando ele para ele começar o movimento, a gente sente que no início do movimento tem aquela aceleração, né? Você sente aquele impulso de uma vez. Você empurra e ele vai de uma vez. Por que isso acontece? Porque a partir do movimento, enquanto ele está parado, você está exercendo força até que a sua força vença a força de atrito estático. A partir do momento em que ele começa a se mover, já não é um atrito estático mais, então a gente tem um atrito que é o atrito cinético, que tem uma intensidade menor. Então a força contrária àquela que você está utilizando para empurrar é menor, então ele vai acelerar de uma vez. Então essa é a razão porque ele já tem o movimento ele vai de uma vez, né? É difícil a gente ter esse controle durante o início do movimento. Aqui a gente tem uma situação ilustrada. Aqui tem um bloco sobre a superfície, né? Tem o atrito, pode existir o atrito entre essas duas superfícies, tem um contato entre as duas. Aqui, quando nenhuma força atua sobre o bloco, nenhuma força solicitando aqui de fora, né? Então você tem a força normal se equilibrando com a força peso, as duas na vertical, e então resultante é igual a zero. A partir do momento em que tem uma pessoa puxando, né, com a força de tração aqui, a partir do momento que você começa a puxar, você vai gerar uma tendência de movimento aqui nesse caso para a direita, e essa tendência de movimento, se não houvesse atrito, né, essa força seria resultante, ele começaria a se mover. Como existe um atrito entre as duas superfícies, ele não vai começar a se mover, vai gerar aqui uma força de atrito contrária à tendência de movimento. Por mais que ainda ele esteja parado, essa força de atrito estática ela vai ser contrária do movimento. E essa força ela vai aumentando à medida que eu vou aumentando a solicitação. Então aqui no gráfico a gente tem uma ilustração do comportamento da força de atrito, né? Aqui no eixo horizontal tem a força, eu tenho a tração que eu estou solicitando ali, e aqui no eixo vertical tem a força de atrito. Se não tem, nessa parte inicial tem um regime que, à medida que eu vou aumentando a força de tração, eu vou aumentando o valor da força de atrito, de maneira que as duas sempre se equilibram, né? Eu tenho, então, a força de atrito, isso aqui é uma reta, né? O gráfico de uma reta que faz o ângulo de 45 graus com a horizontal, de maneira que os dois valores aqui eles vão ser sempre iguais, né? Então a equação dessa reta aqui seria y igual a x. Tá, esse comportamento acontece até um determinado limite, né? Que é um ponto onde a força de atrito estático não consegue ultrapassar. Então esse aqui é o ponto que eu tenho o valor máximo da força de atrito. A partir desse instante, então a força a força que está solicitando, né? A força de tensão, de tração, ela vence a força de atrito, então tem uma resultante para a direita, então o corpo é posto em movimento. A partir do momento em que ele é posto em movimento, a gente já não tem mais a força de atrito estático, mas é um atrito cinético, né? Então, como a força de atrito cinético ela tem um valor que é menor que o atrito estático, então a força de atrito ela reduz até um valor aqui que na média, né, é próximo de um valor constante aqui, mas ela vai ter algumas pequenas variações. Então, a partir desse ponto daqui, né, eu tenho um movimento. Eu tenho um movimento e por isso o valor do atrito ele vai ser o atrito cinético. Tá, a gente tem alguns modelos para determinar como essas forças vão se comportar. Bem, a força é um vetor, né? Então a gente pode dizer inicialmente qual é a orientação dele. Nesses dois casos, tanto o atrito cinético quanto o atrito estático, né? A força de atrito é contrária, no caso do cinético, contrária ao movimento, né? Se a velocidade está aqui para a direita, a força vai estar para a esquerda. E no caso em que ele está parado, é contrário à tendência de movimento. Então, é contrário ao sentido da solicitação. Mas é importante notar que a força de atrito ela é sempre paralela, né, à superfície. Ela está sempre aqui no plano da superfície. Ela sempre pertence ao plano da superfície. Então, ela nunca vai ter um componente fora da superfície, né? Tá, então o atrito cinético, ele
a gente vai desprezar qualquer dependência com a velocidade que eventualmente existe, então não importa qual seja a velocidade, uma vez que ele esteja em movimento, o atrito cinético ele vai ter esse valor. E todas as demais propriedades dessa superfície a gente vai considerar como constantes. Então, a gente vai imaginar um material que seja homogêneo, né? Uma superfície homogênea, em que à medida que eu me desloque sobre essa superfície, as propriedades dessa superfície elas não vão se alterar. É a mesma coisa do corpo que tá deslizando. Isso não é exatamente uma situação verdadeira na maior parte das vezes, mas ela deve funcionar na média. Tá, então, essa força de atrito, de atrito cinético, ela vai ser caracterizada por um coeficiente, essa aqui é a letra μ, né? O coeficiente de atrito cinético, multiplicado pela normal, né? Quem é a normal? A normal é a força de compressão de uma superfície sobre a outra. Como eu comentei anteriormente, a força de atrito depende do quanto você está comprimindo a superfície sobre a outra. Se não existe compressão, né, de uma superfície sobre a outra, então da mesma forma não vai ter atrito, né, entre as duas superfícies. A força normal, então, é a força de contato entre as duas superfícies e que é normal a esse contato. Ou seja, ela é perpendicular à superfície, né? Ela é sempre perpendicular à superfície. Aqui a força normal, no bloco, ela está vertical para cima. Então ela vai ser sempre... a força de atrito vai ser proporcional ao módulo dessa força. Então é o coeficiente de atrito vezes o módulo da força normal. Como a normal ela é uma força, né, que eu posso medir em newtons e a força de atrito também, eu meço em newtons, daqui eu tenho que o coeficiente de atrito ele é adimensional. Ele não tem dimensão, é simplesmente um número. O modelo do atrito estático ele vai ser bem semelhante ao do atrito cinético, né? Só que agora o coeficiente de atrito estático ele tem um valor diferente. O atrito estático ele é sempre maior, né? Ele pode ser maior do que o atrito cinético, então esse coeficiente de atrito estático ele é maior que o coeficiente de atrito cinético, né? Para que ele atinja esse valor máximo superior ao da força de atrito cinético. Essa expressão daqui é um valor máximo para essa força, né? Na verdade, a força de atrito estática ela vai ser sempre o valor dela é de acordo com a força que está no sentido da tendência de movimento, né? Que está de acordo com a solicitação. Então, quanto maior a solicitação, maior essa força até esse valor limite. O valor limite é dado por essa expressão daqui, o coeficiente de atrito estático vezes a normal. Então, é contrário à tendência de movimento e ela assume o valor necessário para equilibrar. Então, nunca que a gente não vai ter a situação em que a força de atrito estático seja uma força resultante. Ela nunca vai ser uma resultante. Ela vai ser sempre uma força que vai se contrapor à força de solicitação. Tá? Então, em termos do atrito entre duas superfícies sólidas, basicamente é isso, né? A gente determinou então a orientação, determinou os módulos, o módulo dessa força, o comportamento dela, tanto na situação do movimento entre as duas superfícies, quanto elas não têm um movimento relativo entre elas. Um outro tipo de força, né, que também está relacionada com uma espécie de atrito é a resistência de um fluido. Quando, vamos dizer, tem um corpo, né, um corpo sólido que tenta se deslocar, que está imerso em um fluido, né? Fluido pode ser tanto os líquidos quanto os gases, então o fluido pode ser tanto a água quanto a atmosfera também, né? Ou sei lá, um óleo. Então, quando o corpo tenta se mover dentro desse fluido, ele vai sofrer a atuação da resistência do fluido. Que é na verdade a origem dessa força, porque quando você tenta se mover, né, dentro do fluido, você vai ter que deslocar a parte do fluido, né? Então, quando você tenta deslocar esse fluido, o fluido ele tem uma inércia, né? Ele é composto de moléculas e essas moléculas, para elas saírem da frente, para você ocupar aquele espaço, elas devem ser aceleradas. Então, você tem uma força que diz respeito à inércia do fluido para que tenha um movimento.
essa força, assim como a força de atrito, né, também é uma força contrária ao movimento do corpo relativo ao fluido, né? Então, se eu tento, por exemplo, se eu estou dentro de um carro que está se movendo, eu abro as janelas e ponho a mão para fora, eu tô me deslocando com relação à atmosfera, eu vou sentir uma força no meu braço, né, contrário ao meu movimento relativo à atmosfera. Da mesma forma, se eu estou dentro de uma piscina, dentro de um rio, eu vou tentar me mover dentro da água, eu vou sofrer uma força, eu vou sentir uma força de resistência a esse movimento, devido ao deslocamento da água. Essa força ela tem uma dependência forte com a velocidade com relação ao fluido, né? Velocidade relativa ao fluido, então por isso é comum a gente utilizar o referencial do fluido para descrever. E depende também da forma do corpo, né? Então, isso fica bem evidente quando a gente pensa, por exemplo, no movimento com relação à atmosfera. Se a gente abandona, sei lá, uma bolinha de gude, né? Eu ponho uma bolinha de gude ou uma folha de papel, abandona as duas ao mesmo tempo para as duas serem, devido à aceleração da gravidade, elas caem numa queda livre, eu vou ver que a bolinha de gude vai cair muito antes. Isso porque a força de resistência do fluido, devido a essa forma, é bem menor do que na folha de papel. As duas podem ter inclusive a mesma massa, mas a força de resistência do fluido é muito maior devido a essa superfície, né? Então ela vai ter uma dependência com a forma também. Além disso, é uma dependência com algumas propriedades do próprio fluido, entre elas a viscosidade, né? Que é essa tendência das moléculas ficarem mais coesas. Quanto maior a viscosidade, maior a dificuldade de se mover ali dentro do fluido. Tá, essa força a gente vai chamar de F, né? Ela é a gente não vai falar muito sobre a dependência com a forma do corpo ou com a viscosidade, mas nos interessa porque é a forma mais simples da gente estudar, né? A dependência com a velocidade, com o módulo da velocidade. Bem, então essa força, a dependência com a velocidade dela, é uma função, tá? Eu posso escrever essa função como uma expansão de Taylor, né? Lembrando que uma expansão de Taylor, se você tem... qual que é a ideia da expansão de Taylor, né? Se a gente tem uma função, aqui uma função em termos da velocidade, e que é uma função contínua, né? Ou seja, ela tem esse comportamento aqui, né? Que ela não tem grandes saltos, né? Ela não tem nenhuma espécie de descontinuidade que teria se fosse uma função que tivesse esse comportamento aqui. Então é uma função contínua. Bem, eu consigo determinar o valor dessa função nas proximidades de um ponto. Então, por exemplo, nesse ponto aqui, que eu vou chamar de V', conhecendo as propriedades da função nesse outro ponto, que é um ponto V. A expansão de Taylor ela me permite calcular o valor da função nesse ponto, conhecendo algumas propriedades da função nesse outro ponto que esteja próximo. De maneira bem geral, a expressão da função de Taylor ela me diz que, bem, a função no ponto V', o valor dela vai ser o valor da função no ponto V mais a derivada, eu vou colocar uma linha aqui para dizer que a primeira derivada dessa função nesse ponto, vezes V' menos V, ou seja, vezes essa distância aqui, né? Quanto maior a distância, maior a contribuição desse termo, tudo isso dividido por 1 fatorial, mais a derivada de segunda ordem, ou seja, vou ter que derivar de novo a função no ponto V, vezes V' menos V ao quadrado, dividido por 2 fatorial, mais V 3 linhas, ou seja, a terceira derivada, no ponto V, vezes V' menos V ao cubo, dividido por 3 fatorial, e assim por diante. Lembrando que o fatorial, né, é a multiplicação do número vezes o antecessor dele, vezes o antecessor desse outro número, até 1. Então você vai multiplicando até 1. Então aqui, por exemplo, 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Então, notem aqui que para calcular a função, e essa soma aqui é infinita, tá? Ela tem um número infinito de termos.
até um número infinito de termos. Então, notem que para fazer esse cálculo, o que eu estou utilizando aqui? Eu estou utilizando o valor da função nesse ponto, aliás, aqui é f de v. O valor da primeira derivada nesse ponto, o valor da segunda derivada nesse ponto, o valor da terceira derivada nesse ponto e assim por diante. Então, se eu conhecer o valor da função e todas as derivadas dele nesse ponto, eu consigo determinar o valor da função em qualquer outro ponto. Esse é o espírito da expansão de Taylor. Esse é o espírito da expansão de Taylor. O que ela me diz? Se eu conheço todas as propriedades da função em um ponto, de uma função contínua, em um ponto, eu consigo determinar essa função contínua em todo o seu domínio. Tá, então, escrevendo de maneira bem sincopada aqui, ela tem essa forma aqui, né? Tem essa forma. Abrindo os termos, a gente obtém aquilo que eu estava mencionando anteriormente, que é o termo valor da função aqui no ponto zero, mais no primeiro, a primeira derivada, a segunda derivada e assim por diante. O que nos interessa fazer essa expansão? Bem, é porque essa dependência com a velocidade ela pode ser complicada da força de resistência do fluido, pode depender do fluido também, pode depender do regime do movimento, mas a gente pode estudar ela dentro de alguns limites. Bem, eu expandi em torno do ponto zero, né? Qual que é a ideia? A ideia é que a gente faça a expansão de Taylor o mais próximo possível do ponto que a gente vai calcular. Se eu quero calcular nesse ponto V', então esse ponto V, o mais próximo possível ele estiver do ponto V', me interessa mais porque eu não vou pegar a expansão como toda, eu vou cortar ela em um determinado valor, eu vou truncar ela e vou pegar só os termos anteriores a esse truncamento. Então, quanto mais próximo tiver, menor vai ser a interferência desses termos que eu estou desprezando. Então, aqui, escrevendo até a segunda ordem, eu tenho isso daqui, né? Essa força, a força de resistência do fluido, esse primeiro termo que não depende da velocidade, porque v elevado a zero é 1, né? Então, é o termo de ordem zero, ele é igual a zero, porque não tem uma força de resistência do fluido que independa da velocidade, né? Só vai existir essa força quando houver velocidade. Então, todos os termos têm que depender da velocidade, né? Nessa expansão polinomial. Esse primeiro termo, essa constante eu vou chamar de K, e essa outra constante daqui eu vou chamar de D, tá? Então, expandindo até a segunda ordem, eu tenho o termo linear e o termo quadrático. Esse primeiro termo aqui, ele vai ser dominante, ou seja, o termo mais importante no limite de baixas velocidades. Porque se o valor da velocidade é pequeno, a velocidade ao quadrado vai ser um valor menor ainda, né? Enquanto que esse outro termo aqui, o termo quadrático, ele vai ser o termo dominante no limite de altas velocidades. Então, a gente pode simplificar aquela força, falar que em algumas situações a gente aplica essa expressão daqui, que é o termo linear, para baixas velocidades, e em outras situações, em altas velocidades, a gente aplica essa outra fórmula, que então a gente simplifica o tratamento do problema. Tá, então vamos tentar estudar como vai ser a queda livre, né, desse corpo de acordo com essa força, né? Quando tem a resistência do ar. Vamos ver o quanto quais são as semelhanças e diferenças desse movimento com a queda livre sem a resistência do ar, sem considerar a resistência do ar. Tá, então a descrição do movimento é o seguinte: imagina que você tem um fluido, vamos imaginar um óleo, por exemplo, e você tem um corpo que vai se mover aqui dentro, tá? Essa aqui vai ser uma coordenada y, vou admitir que ela é positiva aqui para baixo, tá? Um eixo positivo para baixo. Ele vai sair da posição zero, e as forças que atuam sobre esse corpo durante todo o movimento é a força peso para baixo, massa vezes gravidade, e a força de resistência do fluido vertical para cima, uma vez que ele está se movimentando para baixo. Tá, o movimento como ele vai acontecer? Bem, inicialmente, como a força depende da velocidade, a velocidade é bem pequena, essa força é igual a zero, ela é bem pequenininha, né? À medida que ele vai aumentando a velocidade, essa força de resistência vai aumentando até um ponto em que a força de resistência ela equilibra a força peso.
A partir desse momento em que essas forças se equilibram, então ele vai descrever um movimento uniforme. Então ele atinge uma velocidade que a gente chama de velocidade terminal, que é o maior valor de velocidade que esse corpo pode a maior velocidade que esse corpo pode ter ao se movendo dentro do fluido. Tá? Nessa situação terminal, em que a velocidade é a velocidade máxima, então a soma das forças é igual a zero, né? Então as forças se equilibram, a força-peso é igual à resistência do fluido. A gente vai estudar aqui dentro do regime de baixas velocidades, tá bom? De velocidade, ou seja, proporcional à velocidade, ao módulo da velocidade. O que a gente tem aqui? Substituindo essa expressão, a gente obtém então que a velocidade máxima, né, isolando para a velocidade aqui, nessa expressão a velocidade terminal, vou chamar de VT, é igual ao peso do corpo dividido por essa constante K, que é uma constante que depende da forma do corpo, depende da viscosidade do fluido, das propriedades do fluido, tá bom? P dividido por K. Isso aqui vai dar a velocidade máxima que ele pode ter. Bem, mas antes dele atingir o equilíbrio, ele vai ter uma certa dinâmica, né? Esse corpo. Então vamos estudar esse movimento antes de ser atingido o equilíbrio. Tá. Antes do equilíbrio, então o peso é maior do que a força de resistência, então P menos F é igual a massa vezes a aceleração, aplicando aqui a segunda lei de Newton, né? Como o peso, eu posso escrever ele aqui em termos de K vezes VT, em termos da velocidade terminal, então fica K menos velocidade terminal, menos K vezes V, que é a expressão para força de resistência. A aceleração não é nada mais do que a taxa de variação da velocidade com relação ao tempo, massa vezes a derivada da velocidade com relação ao tempo. Isolando a derivada da velocidade, eu tenho que, e pondo K em evidência, né, vai ficar K dividido por M, eu passei o M dividindo, K dividido por M, tudo isso multiplicado pela velocidade terminal menos a velocidade instantânea, velocidade no instante t. Tá, meu objetivo aqui é determinar a função horária, né? A velocidade em função do tempo, a função horária da velocidade. Então eu vou ter que integrar essa expressão aqui. Eu posso fazer isso por separação de variáveis, né? Eu tenho que a minha variável dependente é a velocidade e a variável independente é o tempo, né? Se eu conseguir separar as duas, talvez eu consiga integrar. Então, tudo que depende da velocidade eu vou passar para o lado esquerdo da equação, tudo que depende do tempo para o lado direito. Então, escrevendo a forma diferencial dessa equação, a gente tem que a diferencial da velocidade dividido pela Vt menos V é igual a K sobre M dt. Então, tudo aqui depende da velocidade, tudo aqui só depende do tempo. Então, vou integrar por separação de variáveis. Vou fazer a integração de um lado e do outro, né? Aqui eu estou admitindo que no tempo igual a zero, a velocidade é igual a zero, ou seja, ele parte do repouso. E que num tempo que eu vou chamar de t, a velocidade vai ser v. Tá? Então, por isso aqui eu tenho esses limites de integração. Né? Aqui na velocidade é de 0 até v, e no tempo é de 0 até t. Eu mudei o nome da variável interna aqui de v para não confundir com o v aqui de fora. Tá? Esse u aqui, então, é a variável de integração. A mesma coisa no tempo, eu tenho o tal aqui como variável de integração. Para fazer essa integral aqui do lado esquerdo, eu vou definir essa variável ômega aqui, tá? Como esse denominador, Vt menos U, de maneira que os limites, substituindo por essa variável, os limites de integração vão ficar, quando U é igual a zero, né? W ômega vai ficar Vt, e quando U é igual a V, ômega vai ficar Vt menos V, substituindo V aqui. E a diferencial de ômega vai ser menos a diferencial de U, né? Isso aqui é constante, não contribui para a diferencial, e aqui vai ficar d ômega menos du. Então, fazendo essa mudança de variável nessa primeira integração, eu vou ter os limites de integração mudados, né? Aqui é ômega no lugar daquelas variáveis,
deu ômega e ele ganhou um sinal negativo, substituindo du por menos dw, de ômega, desculpa, vai ficar com menos aqui do lado de fora. A integral do lado direito, aliás, vou voltar aqui, a integral do lado direito, como a integral de uma diferencial é simples de fazer, né? Vai dar o próprio t. As constantes que já estavam lá, multiplicado pelo tempo t. Tá, então eu preciso integrar resolver essa integral da esquerda aqui. Lembrando lá do cálculo, eu coloquei aqui embaixo, que essa integral desse tipo aqui, né? Integral de dx sobre x. Essa integral, o resultado dela é um logaritmo, né? Esse aqui é um logaritmo neperiano. Então, é ln de x mais uma constante c. Que, no caminho inverso, significa que se eu derivar o logaritmo com relação a x, eu vou ter 1 sobre x. Lembrando que ln de x, né? Logaritmo neperiano, não é nada mais do que o logaritmo de x, utilizando para a base de x o número de Euler, que é o número e. E o número de Euler, vamos dizer assim, ele pode ser definido, ele é definido como um limite, ele é o limite de n tendendo a infinito de 1 mais 1 dividido por n elevado a n. Então, se eu calculo esse limite, eu obtenho o número de Euler. Ele é um número irracional, né? A gente não consegue determinar ele de maneira exata, mas ele está ali em torno de 2,71 alguma coisa. A gente pode tentar não calcular esse limite, mas a gente pode calcular numericamente para obter uma aproximação desse número, né? Aliás, as calculadoras já vêm com ele implementado. Então aqui, então se eu olho aqui é o valor que eu tenho registrado aqui na minha calculadora. Mas só para a gente visualizar aquele limite ali, vamos fazer o seguinte cálculo. É 1 mais, eu vou definir o meu n de 1 até 10. 1, 2, 3 até 10, né? Então, eu vou fazer aquele cálculo lá, né? Então, vai ser 1 mais 1 dividido por n elevado a n. Então ele começa com 2, à medida que o n vai aumentando, ele vai aumentando, né? Deixa eu só colocar o n aqui junto. Deixa eu ver se vai dar certo assim. Assim. Então aqui em cima eu tenho o valor de n correspondente, embaixo eu tenho o valor da aproximação. Esse n está muito pequeno, então vamos fazer o seguinte. Eu vou aumentar o n, vou multiplicar ele por 10, né? Então ele vai de 10 até 100. Então ele vai de 2,59 até 2,70. Deixa eu sair daqui para dar para ver o último número aqui, né? O mais próximo, quando o n é igual a 60, 2,70. Dá para ver uma certa convergência, né? Vamos aumentar um pouco mais ainda para ficar mais claro. Então vai de 100 até 1000. Então a gente poderia ter a impressão de que ele ia aumentando demais, mas aqui já está no o terceiro algarismo significativo aqui é 1, né? Parece que não vai passar muito disso. Vamos aumentar um pouquinho mais. Vou colocar 1000 agora, de 1000 até 10.000. Então 2,71 ainda, né? Ele está ajustando o quarto algarismo significativo. Vamos aumentar um pouquinho mais, vamos colocar de 10.000 até 100.000. Tá? Aparentemente, o último algarismo ali é o 8, né? Ele não mudou o último algarismo, tá vendo? Aliás, o quarto algarismo aqui. Aparentemente, o 8 já é um algarismo estável aqui, né? Vamos só para confirmar, deixa eu colocar de
1 milhão até 10 milhões. Então é 2,7182, né? Aí o próximo logaritmo já está alterando. Aqui era 0, aqui é 1. Então é uma maneira, é uma estimativa numérica para a gente fazer, a gente obter o valor do algarismo neperiano, né? O número de Euler. Tá, então é 2,71, lembrando lá, 2,7182 aproximadamente. 2,7182. Então, por que está fazendo isso? Tá, é porque se eu resolver essa integração aqui, vai dar o logaritmo neperiano, né? Então, a integral de d ômega sobre ômega vai ser o logaritmo de ômega nesses dois intervalos aqui, né? A diferença entre eles. Esse não negativo, vou colocar do outro lado, né? Multipliquei a equação toda por menos 1. Então fica logaritmo no último limite menos logaritmo no primeiro, né? Então ficou essa diferença daqui. Se eu tenho a diferença de dois logaritmos na mesma base, isso aqui é o logaritmo da razão entre os logaritmandos, né? Então vai ser esse argumento sobre esse daqui, VT menos V sobre VT. Dividindo, vai ficar 1 menos V sobre VT igual a menos K sobre MT. Então eu quero obter a velocidade em função do tempo, né? Eu tenho aqui um logaritmo de menos K sobre M vezes T. Para resolver essa equação, uma equação desse tipo, é só me recordar do seguinte, né, da definição do logaritmo, né? Um logaritmo de A na base B é igual a C. Isso aqui é a mesma coisa que dizer que B elevado a C é igual a A, certo? B elevado a C é igual a A. Então lá eu tenho um logaritmo neperiano de alguma coisa aqui é alguma outra coisa aqui. Então se eu quiser isolar esse argumento que está aqui dentro, eu vou pegar a base desse logaritmo, lembrando que o logaritmo neperiano, a base dele é o e, né? Então vai ficar e elevado a isso daqui, é igual a, certo, então vai ficar assim, ó, a base, né, b elevado a c, então vai ficar e elevado àquilo do lado de lá, é igual ao argumento do logaritmo, né? É igual a isso daqui. Então, o argumento do logaritmo é igual à exponencial do que está do outro lado da equação. Então, aplicando exponenciando os dois lados da equação, né, que eu tenho exponencial do logaritmo, não é nada mais do que o argumento do logaritmo. E aqui eu tenho a exponencial do outro lado. Então, vai ficar o argumento, 1 menos v sobre vt, é igual a exponencial de menos k sobre m vezes t. Isolando a velocidade, esse aqui é álgebra simples, passei o 1 para lá positivo, aliás, esse aqui para cá negativo, esse para lá positivo, e passo o VT multiplicando. Vai ficar que a velocidade no instante t, ela é igual à velocidade terminal multiplicado por isso daqui, que é 1 menos alguma coisa que depende do tempo, que é uma exponencial negativa, né? O que é a exponencial negativa? A exponencial que tem um argumento negativo. Lembrando que o número de Euler é um número positivo, né? E que o número positivo elevado a um expoente que é negativo, né? Ele vai, uma função, ela vai ser uma função decrescente, né? Exponencial de menos x vai ser uma função que vai decair exponencialmente, enquanto que uma exponencial de x seria uma função que cresceria exponencialmente. Só para a gente conferir as condições iniciais, a velocidade inicial igual a zero, vamos ver se está certo, v de zero, então vai ser velocidade terminal, 1 menos quando eu jogo zero aqui no argumento da exponencial, zero vezes isso aqui tudo vai dar zero, essa constante, né? E elevado a zero é 1, isso aqui vai dar 1, então ficou 1 menos 1 dentro do parêntese dá zero. Então a velocidade inicial realmente aqui está zero, né? Então as condições iniciais estão corretas. Agora a condição no limite de quando o tempo tende a infinito, segundo a gente previu ali atrás, o movimento ele chega até uma velocidade terminal, né? Uma velocidade final. E que ele não ultrapassa essa velocidade e a partir dessa velocidade as duas forças se equilibram.
vamos verificar se realmente isso aqui é a previsão do modelo, do resultado que a gente obteve. Então a gente tem que aplicar o limite. Quando o tempo tende a infinito, qual que é o valor da velocidade? Essa velocidade, isso aqui mantém constante, então é o limite dessa expressão aqui, certo? Eu vou passar o VT multiplicando. Esse V é uma constante, né? Então o limite de uma constante não vai mudar. Então o primeiro valor aqui. Esse segundo termo aqui que eu tenho que calcular o limite, né? Então é o limite de VT vezes isso aqui tudo. Essa constante vai para fora do limite, não vai interferir. Então é o limite de t elevado a infinito disso daqui. Tem um sinal negativo que eu passei aqui para fora, esse sinal está aqui para fora. A exponencial negativa não é nada mais do que 1 dividido pela exponencial, né? Se eu tenho um argumento, se eu tenho uma potência negativa, eu troco o sinal dela e jogo ela no denominador. Quando eu jogo t elevado a infinito, essa constante aqui é positiva, né? Então vai ficar exponencial de uma coisa muito grande, né? Então, isso aqui é um número que tende a infinito. Então, 1 dividido por um número que tende a infinito tende a zero, né? Esse valor desse limite aqui tende a zero. Quanto maior o denominador, menor o valor da razão. Então, o resultado no final vai ser só aquele VT inicial lá. Então, a velocidade, quando o tempo tende a infinito, é a velocidade terminal, que é o que a gente, que é o que eu queria demonstrar aqui, né? Que é a velocidade terminal. Então, tudo correto, né? A gente determinou como é que a velocidade se comporta. Vamos só reescrever essa expressão aqui em termos de outras constantes. Lembrando lá que VT é P dividido por K, como está definido anteriormente, a gente pode substituir o K de maneira que a gente escreve em termos da aceleração da gravidade. Fazendo uma mudança simples de variáveis, a gente escreve a velocidade no instante t como essa expressão aqui, tá? O mesmo comportamento, eu só escrevi em termos dessas outras constantes. G sobre VT é igual a K sobre M, tá? Então, essa é a expressão que a gente tem. Tá, bem, essa solução, a gente, pensando no movimento, né, que a resistência do ar, ou a resistência do fluido, ela se torna mais relevante quanto maior for a velocidade. A expectativa então é que no início do movimento, quando a velocidade é próxima de zero, o movimento seja o próximo de uma queda livre onde não exista resistência do fluido, né? Não tem a resistência do ar, por exemplo. Então a minha expectativa é que quando tem velocidades menores ainda, o movimento descrito pela queda livre seja um movimento uniformemente variado, com aceleração igual à aceleração da gravidade. Vamos verificar se ele tem esse comportamento que a gente chama de comportamento assintótico aqui, né? Se ele vai ter esse comportamento. Tá, para jogar esse limite em que o tempo é pequeno, ou seja, que a velocidade é pequena e que o tempo é pequeno também, né? Que vai ser no início do movimento, eu vou fazer uma expansão de Taylor da função exponencial. A expansão de Taylor, seguindo aquele script, né, do cálculo de Taylor, que é esse daqui, né, fazendo as derivadas da função exponencial, a gente chega que a exponencial de x ela pode ser escrita como 1 mais x sobre 1 fatorial, mais x ao quadrado sobre 2 fatorial, mais 3 ao cubo sobre 3 fatorial, e assim por diante. Ou seja, a expansão desse termo daqui é algo desse tipo daqui, onde eu substituo o x pelo argumento da exponencial. Pegando essa expansão somente até o primeiro termo, até o termo linear, melhor falando, eu vou reescrever essa velocidade, então, da seguinte forma, né? Por que eu pego até o termo linear? Porque, bem, quando o tempo é pequeno, o argumento da exponencial tem um valor pequeno, né? E sendo esse argumento pequeno, então o valor dele ao quadrado é menor ainda, dele ao cubo é menor ainda. Então esses termos aqui adicionais vão se tornando cada vez menos relevantes. O termo linear é o mais significante aqui.
Então, reescrevendo a expressão, VT é aqui 1 menos, aqui entre chaves eu tenho os dois primeiros termos dessa expansão da exponencial, que é 1 menos o termo linear, né? Aqui eu tenho 1 com 1, que eu vou cortar, tem sinal negativo, contrário. Então vai ficar somente esse termo aqui. Então a velocidade, né, ali no início do movimento, a função horária dela, ela tem esse comportamento aqui, ó, Vt sobre Vt, que eu posso cortar também, então vai dar g vezes t. Então a velocidade é g vezes t, que é exatamente o que é previsto no movimento uniformemente variado, né? O movimento uniformemente variado tem que v igual a v0 mais a vezes t. Como a velocidade inicial é zero e a aceleração é a aceleração da gravidade, então a gente tem exatamente o resultado que a gente obteve aqui. Isso aqui é um indício de que os cálculos que a gente fez estão corretos, tá bom? No limite, o modelo uniformemente variado, sem resistência do ar, no limite em que a velocidade é muito pequena, ele deve ser verdadeiro. Tá, agora a gente tem que calcular a posição. A gente não determinou a função horária da posição, né? O y em função do t. Então, a gente vai admitir que no tempo igual a zero, essa posição é igual a zero, e a gente quer saber como ela evolui, fazendo um eixo positivo aqui para baixo. Tá, para fazer o cálculo, bem, a posição a gente calcula ela da seguinte forma, né? Basta lembrar que a velocidade é a taxa de variação da posição com relação ao tempo, e que isso daqui eu posso escrever, lembrando lá do teorema fundamental do cálculo, né, numa forma integral, né, que eu posso obter o y, a função y de t, como o y0, mais a integração da velocidade no tempo. Já que velocidade é derivada de y no tempo, então y é a integral da velocidade. Tem essa correspondência, se um é derivado do outro, o outro é a integral desse um. Tá? Então, eu estou integrando a função velocidade do tempo zero até um instante t que vai determinar a posição naquele instante. Como y0 é igual a zero e a velocidade ela tem essa expressão aqui, substituir, está aqui dentro. Tá? Então, a gente tem essa integração aqui. Tá? A gente vai fazer essa multiplicação e separar em duas integrais. Né? Então, vai ser essa primeira integral, que é Vt vezes 1. Então, o Vt vai para fora da integração. Vai ficar simplesmente o logaritmando é Vt, né? E o diferencial aqui vai ser o detal. Tá? O segundo termo, fazendo da multiplicação, vai ser menos Vt multiplicado por todo esse argumento que depende do tal, né? Depende do tempo da variável de integração. Esse primeiro termo, a integral dele é simples, vai dar o próprio t, então vai ser Vt vezes t, de 0 até t, vai dar o próprio t. E aqui é menos Vt, essa integração aqui. Tá, para resolver essa integração, vou fazer uma mudança de variáveis, mais uma vez. Eu vou definir essa variável u como esse argumento, né, o argumento da função exponencial, menos g sobre Vt vezes tal. A diferencial de u, fazendo então a derivada aqui, né, a diferencial vai ser menos essa constante vezes a diferencial de tal. Os limites de integração a gente precisa determinar. Quando tal é igual a zero, u também vai ser igual a zero. Né? E quando tal é igual a t, u vai ser tudo isso aqui multiplicado por t, que é o que está aqui. Então, substituindo, a gente tem então que y de t é igual a Vt vezes t menos Vt, a integral entre aqueles dois limites, exponencial de u du. E apareceu esse termo daqui, porque a diferencial de tal, ela é igual a du dividido por essa constante aqui. Então, ela aparece aqui, o inverso dela, né? O inverso dela. Tá, a integral da exponencial de x dx, ela é bem interessante porque ela é a própria função exponencial. Basta aplicar os dois limites. Então, resolvendo essa integração e aplicando os limites, a gente chega nessa expressão aqui. Que, bem, a integração da exponencial, a própria exponencial, no tempo t menos
no tempo t igual a zero, né? Que a exponencial de zero vai dar 1. Então, por isso que apareceu esse menos 1 aqui. Colocando o VT em evidência desses dois termos aqui, a gente tem então que a função horária da posição em função do tempo é igual a VT multiplicado pelo tempo, então dá um termo linear aqui, menos esse outro termo aqui que depende da exponencial. Tá, mais uma vez, como é que a gente pode estudar esse movimento? Como é que a gente pode compreender, né, esse movimento? Vamos analisar, mais uma vez, o início do movimento, né, que é quando ali eu tenho expectativa de que seja válido um movimento uniformemente variado. Então, se eu fizer o limite quando o tempo tende a zero para essa expressão, a minha expectativa é que eu tenha um movimento uniformemente variado. Tá, então, mais uma vez, tá, vamos pegar aqui, né, esse primeiro termo tá aqui. Estou multiplicando aqui dentro, né? Aliás, melhor pegar essa expressão aqui de cima, tá? Pegando a expressão de cima. Então, ficou VT vezes T, mais VT ao quadrado sobre G, tá aqui. Aqui eu vou pegar a exponencial e vou expandir ela até o termo de segunda ordem, né? Então, ficou 1 mais o x, né? Isso aqui tudo é o x, mais x ao quadrado dividido por 2. Subtrai 1 aqui. Então, esse 1 corta com esse outro 1. Então, eu tenho o termo linear que estava ali de fora, fiz as multiplicações, eu tenho um termo linear e um termo quadrático. Esses dois termos cortam, por isso que eu vou expandir até a próxima, até o termo de segunda ordem, né? Porque o termo de primeira ordem ele vai sumir. Então, ficou gt ao quadrado dividido por 2. Então, a posição y de t é g vezes t ao quadrado dividido por 2. Se a gente comparar isso com a função horária do movimento uniformemente variado, que é y igual a y0 mais v0 vezes t, mais a aceleração dividido por 2 vezes o tempo ao quadrado, e se a gente lembrar que a posição inicial é igual a zero, que a velocidade inicial é igual a zero e que a aceleração é igual a g, a gente identifica que a gente tem um movimento uniformemente variado aqui, nessa situação inicial. Falta determinar agora somente a aceleração como variável dinâmica, né? Essa é mais simples ainda porque, bem, uma vez que eu tenho a função horária da velocidade em função do tempo, basta eu derivar isso com relação ao tempo para obter a aceleração, uma vez que a aceleração é a taxa de crescimento, a taxa de variação da velocidade com relação ao tempo. Então, substituir a expressão da velocidade, que a gente determinou lá atrás, está aqui dentro, calcular a derivada. A constante multiplicativa vai para fora, né? Então a derivada disso aqui tudo. Derivada de 1, esse termo não vai contribuir, essa derivada aqui vai dar zero. E a derivada da exponencial é a própria exponencial vezes a derivada do argumento, né? Fazendo aqui, ó, derivada de e elevado a f de x com relação a x vai ser a exponencial de f de x vezes a derivada com relação a x de f de x. Como o meu f de x, né, é uma função linear, tá aqui, ó, menos g vezes g dividido por vt vezes t, a derivada vai ser menos g sobre vt. Reescrevendo isso daqui, esse menos com menos vai dar mais, a gente chega, esse vt corta com esse outro aqui, a gente chega que a aceleração é a aceleração da gravidade vezes um exponencial negativo. No início do movimento, quando o tempo é igual a zero, exponencial de zero é igual a 1, então tem que a aceleração é igual à aceleração da gravidade. Lembra que a exponencial é uma função decrescente, né? Ela parte de um determinado valor de 1 e tende a zero. A gente então vê que inicialmente a aceleração é igual à aceleração da gravidade, mas só que a aceleração vai diminuindo à medida que o tempo passa. Diminui por conta do crescimento da força de resistência do ar, ou então, deixa eu só sair daqui, resistência do ar, ou então resistência do fluido. Tá, a gente pode visualizar o comportamento dessas funções através de alguns gráficos, né? Então, aqui comparando as funções horárias que a gente obteve para aceleração, velocidade e posição com aquelas que a gente conhece lá do movimento uniformemente variado, da queda livre sem resistência, né? Na queda livre sem resistência, a aceleração é constante, é igual a g.
No nosso caso, como tem uma exponencial negativa multiplicando, ela vai tender a zero e só vai atingir zero efetivamente no infinito. Porque a gente tem que ter uma exponencial, essa aqui é a exponencial de menos x é igual a 1 sobre a exponencial de x, né? Vou pensar assim. Esse valor só vai ser zero quando esse denominador aqui tender a infinito, né? Ele só vai tender a infinito exatamente no infinito. Então a aceleração vai diminuindo até ser bem próxima de zero, efetivamente zero. A função horária da velocidade no movimento uniformemente variado é uma função linear, né? V igual a V0 mais AT, ou então a gente pode especificar para esse problema nosso aqui é G vezes T, a aceleração da gravidade. Então a gente tem aqui uma linha reta, né? Que parte do zero e tem esse comportamento. No início do movimento, como a gente viu anteriormente, a velocidade no movimento com resistência ela tem o mesmo comportamento, então ela vai acompanhar a reta. Só que à medida que o tempo passa, essa velocidade ela vai crescendo mais lentamente. Vamos só dar uma olhada na expressão. Deixa eu voltar aqui na expressão da velocidade. Olha, a velocidade, então, ela aqui não vai ficar muito fácil de ver, mas enfim. Esse termo exponencial aqui, ele começa aproximadamente linear e depois ele vai decrescendo. Então, ela vai crescendo, aumentando a velocidade até um valor limite que é a velocidade terminal. Essa curva nunca vai ultrapassar a velocidade terminal e só vai efetivamente atingir a velocidade terminal quando o tempo tender a infinito. E agora, olhando para a posição, no movimento uniformemente variado, a gente tem isso daqui, né? Já vamos especificar. G vezes t ao quadrado dividido por 2, então é uma parábola que parte aqui do zero, certo? É uma parábola para cima. E no nosso caso, uma vez que a velocidade vai aumentando de maneira mais lenta, né? Ela tem valores menores, então a inclinação dessa curva aqui é menor, então a posição vai aumentando mais lentamente. Ela não vai direto ela não tem esse comportamento parabólico. Inicialmente ela até tem esse comportamento, mas ela vai se afastando e ela cresce de maneira mais lenta. Bem, então é isso. O estudo do movimento com resistência, a gente deu uma olhadinha aqui com a resistência linear, né? Quando a gente tenta usa aquele modelo em que a velocidade é quadrática, as soluções são um pouco diferentes, mas de maneira geral a gente pode dizer que o comportamento é parecido com esse daqui. Bem, é isso.